Hoje o tema da campanha, né, do propósito, no caso, eu sou ela, é Débora, juíza, profetisa, esposa e mãe de Israel. Numa época que Israel estava cativo há um certo tempo, sob a servidão de um rei de Canaã, essa mulher, que era uma mulher comum, que tinha todas as probabilidades para ser só mais uma mulher da época. Uma época onde as mulheres eram colocadas de lado, as mulheres eram, de certa forma, deixadas de lado, né, pela sociedade, por ser mulher, ser considerado o elo mais fraco. Essa mulher se levantou como mãe para Israel, como profeta, como boca de Deus naquele lugar, como juiz, aquela que com discernimento do Senhor julgava as causas, e como esposa, o que já não é uma tarefa fácil. Para quem não conhece a história de Débora, Israel estava cativo sob o domínio de Canaã, do rei Jabim, há um certo tempo. E o que Débora fez? Débora teve uma ideia iluminada, inspirada pelo Espírito Santo, uma estratégia de guerra, de batalha para vencer o exército inimigo que vinha tomar, que vinha saquear o que eles plantavam, os animais que eles criavam. E ela, na direção do Senhor, ela chamou um homem chamado Baraque, de uma terra não tão próxima ali da onde ela estava, e ela passou todo o seu plano, tudo que o Senhor tinha colocado no coração dela, de como que eles iam vencer aquela batalha e libertar Israel. E aquele homem falou que se ela fosse com ele, ele iria, mas se ela não fosse, ele também não iria. E ali, ela com ousadia, com coragem, que só pode ser dada pelo Senhor, porque a ousadia só pode ser dada pelo Senhor, ela falou que iria. E que uma mulher tomaria a vida de Císera, que era o capitão do exército inimigo que vinha para saquear. E ali foi o que ela disse, o que se cumpriu. Então a profecia, a estratégia que o Senhor colocou no coração dela e ela passou para esse homem foi o que se cumpriu. E Israel foi liberto e ficou por um certo período liberto, até que vieram a pecar novamente, a se rebelar contra o Senhor, a colocar suas mãos nas estátuas, nos ídolos, né, feito por mãos de homens. E aí já vem para uma outra história que já foi Gideão, que foi chamado pelo Senhor para libertar, né, o povo de Israel, mas essa já é uma outra história. O livro de Juízes é um livro muito rico de história, vale a pena ler ele inteiro, por questão de conhecimento mesmo. É um livro muito bom de ler, muito, muito bom mesmo de ler. E o que eu quero passar, né? O que eu aprendi com Débora? Eu aprendi que num tempo onde era improvável uma mulher ser líder, Débora foi líder. Num tempo onde era improvável os homens acreditarem que Deus usava as mulheres, porque a mulher era considerada fraca, a mulher no seu período menstrual era considerada impura. A mulher sempre foi deixada de lado da sociedade israelita, né? Como ela mais fraco, o Senhor usou a boca dela. Por quê? Porque Débora era uma mulher que tinha algumas características que eu pesquisei aqui e eu quero dividir com vocês. Uma das características que fala na palavra, o porquê de Débora ser essa profeta, o porquê de Débora conseguir ser mãe, conseguir ser esposa e conseguir ser juíza. Ser juiz hoje não é uma tarefa fácil. E olha que hoje a gente é pautado nas leis que o homem escreveu. Pensa ser uma juíza na época onde as leis eram as leis escritas por Deus. E nem todos obedeciam o que as leis falavam. E ela tinha que julgar aquela causa. E ela conseguia fazer todas essas tarefas difíceis, eu acredito, porque ser mãe não é fácil. Ser mãe, educar um filho hoje, eu não sou mãe, mas a minha mãe costuma falar isso. E outras mães que eu conheço também costumam falar isso, que o difícil hoje de criar um filho não é o financeiro. Hoje em dia você tem lojinha de 15, tem R$1,99, tem Brás, e você compra material de escola na promoção no meio do ano. Mas o difícil é educar o filho
na rua mesmo, na sociedade, moldar o caráter dessa pessoa hoje é muito difícil mesmo. Então eu imagino que ser mãe não é uma tarefa fácil, ser esposa não é uma tarefa fácil, ser uma esposa, ter um esposo em casa que às vezes não é temente ao Senhor, às vezes blasfema, às vezes critica, às vezes não deixa nem professar a fé. Então ser esposa também não é uma tarefa fácil. Ser juíza muito menos, você tem que se colocar ali como mediador de uma causa, de uma situação. Se hoje no trabalho acontece alguma situação complicada lá entre dois colegas de trabalho e eles vêm pedir sua opinião, já é difícil dar a nossa opinião. Eu falo por mim, é difícil dar a minha opinião porque cada um pensa de uma maneira. Então pensa, naquela época ela tinha que julgar de acordo com as leis de Deus, então ela tinha que ser uma mulher conhecedora das leis do Senhor. E ela era profeta. O profeta não entrega só o que o servo quer ouvir, não entrega só na nave da igreja, quando você tem uma oportunidade, o Senhor coloca uma palavra no teu coração específica para uma pessoa. Existem pessoas que têm esse dom de revelação, e pessoas de Deus, não estou falando de pessoas que olham para a aparência e entregam o que quer, não, estou falando de pessoas de Deus, que Deus usa. Como que pode? A gente às vezes treme, isso já aconteceu comigo. Eu olho para uma pessoa e o Senhor parece que começa a revelar aquilo e eu começo a sentir, sabe o que eu faço? Eu oro, porque muitas das vezes eu tenho medo de falar. Pensa naquela época, sendo mulher. Então, no propósito de oração, eu sou ela hoje, eu quero trazer para a meditação de vocês o que fazia Débora ser essa mulher. Primeiro, ela ouvia a Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer relacionamento, seja ele sentimental, profissional, antes de qualquer tipo de relacionamento, ouça a voz do Senhor. Ela possuía um coração de serva, ela não era arrogante, eu possuo esse cargo, então eu posso fazer da maneira que eu quero, não. Ela tinha um coração de serva. Ela sabia dividir as tarefas. Ela oferecia louvor ao Senhor. Depois da batalha, depois de tudo que aconteceu e deles terem vencido a batalha, né, e Sisera ter morrido, Israel ser liberto, ela louvou o Senhor, ela agradeceu o Senhor com louvor. Ela sabia liderar com a autoridade recebida de Deus. Autoridade nenhuma nós temos nessa terra se do céu não nos for dada. Não existe homem com poder na terra que não foi dado por Deus. Ela motivava o povo, ela não desencorajava. Ela sabia que a situação estava caótica, que estava difícil, que parecia ser quase impossível. Mas ela encorajava o povo. E ela era uma líder respeitada. Sabe por que ela era respeitada? Porque ela ouvia a Deus, porque ela era humilde, porque ela sabia dividir, porque ela agradecia o Senhor, porque ela tinha a autoridade que ela recebia de Deus. E por todas essas características, ela era uma pessoa respeitada. Como que a gente tem sido? Como que a gente tem agido? Muitas de nós não conheciam o Senhor antes de entrar no deserto. Ou algumas já tinham tido uma experiência com Deus, mas não tinha passado de uma experiência superficial. Tinha sido igual aquela parábola que fala da semente. Que tem semente que cai na terra boa e ela nasce, dá fruto, mas também tem aquela semente que cai no espinheiro e ela até começa a crescer, mas o espinheiro sufoca, que cai na terra seca e por falta da chuva ela não consegue brotar. Então, muitas de nós tinham tido esse encontro superficial. Chegou a ouvir, mas não conseguiu dar continuidade. E aí a gente entrou nesse deserto e a gente percebeu que somente o Senhor poderia agir por nós. E aí a gente sabe que Deus vai agir em nosso favor. Eu não estou falando entre nós, mas acontece de pessoas estarem na igreja e achar que o céu é só dela. Comprei um pedaço do céu e agora eu não posso mais olhar para o da direita, eu não posso mais cumprimentar o da esquerda, eu não posso mais falar oi pro traficante na rua, eu não posso mais cumprimentar a prostituta, eu tenho que me guardar desse tipo de gente. Tem pessoas, não se assustem, mas tem pessoas assim. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente pregar o evangelho,
anunciar a salvação e falar que ele é o único caminho que pode levar a Deus, o único. Ele é a verdade que liberta. E para isso a gente tem que conviver com outras pessoas. Então o tema nosso é ela se relaciona com outras pessoas. Como que a gente tem que se relacionar? Cristo se relacionou com todo tipo de gente. Com todo tipo de gente. Com traidor, com ladrão, com adúltera, com a mulher samaritana que estava no sexto marido e também não era dela, então creio eu que ela era o Moeme. A Bíblia não relata isso, estou trazendo para mim. Então, o que acontecia? A gente precisa aprender a lidar com todo tipo de pessoa, todo. Não é o que a gente quer, não, são todos. Tratar com carinho, tratar com cordialidade. Não é se assentar à roda dos escarnecedores, mas é mostrar que você faz a diferença porque Cristo te escolheu. Saber ser uma boa mãe, não acusar o seu filho, não julgar o seu filho. Tem uma pregação da Camila Barros que fala, o meu filho está nessa situação, mas o meu filho não é essa pessoa. A gente tem que aprender a olhar dessa maneira. O meu marido, aprender a olhar sem julgar, sem criticar, sem humilhar. Como que a gente se relaciona com o nosso esposo, ele estando num caso de adultério? Não tô falando que é para passar a mão na cabeça, não é. Mas a gente também erra. E o Senhor não vem nos acusar, não bota o dedo na nossa cara e nos humilha. O Senhor não faz isso. O Senhor pede que nós nos humilhamos perante a Ele, mas Ele não nos humilha. Ele não expõe as nossas vergonhas. Como que a gente tem se relacionado? Essa é a palavra que eu quero trazer para hoje. É a que o Senhor colocou no meu coração. Débora é um exemplo a ser seguido. Uma mulher que liderava, uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que não andava segundo o desejo dela, mas ela ouvia a voz de Deus e ela obedecia. E ela se fazia humilde para passar o que o Senhor mandava. E ela recebia a autoridade do céu para que ela se fizesse ouvida pelas pessoas. Vamos seguir o exemplo de Débora. Vamos ouvir o Senhor. Vamos ter um coração humilde. Vamos adorar o Senhor. Vamos na estratégia que o Senhor nos der. Se o Senhor mandar ir lá pregar para o traficante, vai. Se o Senhor falar não se aproxima dele, não se aproxima. Não tenta com as suas forças, você não vai conseguir. Vai na direção do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a mulher que eu quero ser. A mulher que sabe ser mãe, que sabe ser esposa, que sabe ser profeta, que sabe ser serva, que sabe ser amiga, que sabe conviver em sociedade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Algumas igrejas brincam que não são irmãos, que tem igreja que fala que é primo distante. Não existe isso. Somos todos filhos do mesmo Pai, filhos adotivos, cordeiros do Senhor. Jesus veio para nos fazer filho. Então vamos ser filho do Senhor. Vamos passar o exemplo do Pai, exalar o bom perfume de Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade.